Pegar duas raças de corte, unir o melhor de cada uma delas para formar uma nova raça. Parece uma coisa complicada, não é? Difícil até de imaginar. Ainda mais se pensarmos que tudo isso aconteceu há mais de 60 anos. Mas foi exatamente assim que nasceu, na antiga fazenda Canchim, atual Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, no interior de São Paulo, a raça Canchim. 5/8 Charolês, 3/8 Zebu. A partir dessa mistura de sangue, o pesquisador Antônio Teixeira Viana criou uma raça com características bastante desejadas pela moderna pecuária. Tá vendo essa mudinha aqui? Pois é, isso aqui é Canchim. Na década de 70, quando o pesquisador Antônio Teixeira Viana criou o Canchim, essa árvore foi escolhida para dar origem ao nome da raça. Pedro Franklin Barbosa, pesquisador da área de genética e melhoramento animal da unidade e profundo conhecedor do Canchim, integrou a equipe do Dr. Viana na década de 70, época em que a raça foi reconhecida oficialmente pelo Ministério da Agricultura. Pedro, a Embrapa Pecuária Sudeste é o berço do Canchim e você, de certa forma, é um dos responsáveis pelo Canchim ser o que é hoje. Conta pra gente um pouco sobre essa trajetória. É muito difícil contar uma trajetória de 65 anos em alguns minutos, mas eu vou tentar resumir aqui. O processo de formação da raça começou em 1940, nessa fazenda aqui, que é chamada Fazenda Canchim, em São Carlos, no estado de São Paulo, pelo Dr. Antônio Teixeira Viana, mediante cruzamento de Charolês e Zebu. E um fato inédito é que foi a primeira raça formada no mundo em que houve a comparação de dois grupos genéticos distintos. A intenção do Dr. Viana era obter, de um lado, animais 5/8 Charolês, 3/8 Zebu, e de outro lado, animais 5/8 Zebu, 3/8 Charolês. E ele comparou os dois grupos e decidiu pelo 5/8 Charolês Zebu, que deu origem ao Canchim, que são esses animais que nós estamos vendo aqui no fundo, alguns bezerros como representantes da raça. O primeiro Canchim nasceu em 1953. O nome da raça é devido a uma árvore que é comum na região. Depois houve a fundação da Associação de Criadores em 1971. O registro genealógico pelo então ministro da Agricultura da época, em 1972, foi feito aqui nessa fazenda, oficialmente, o primeiro registro genealógico. Depois a raça abriu os esquemas de formação para cruzamento absorvente, depois para a formação de novas linhagens na década de 80, implantou o programa de melhoramento genético na década de 90, e desde então a raça vem crescendo, cada vez mais participando no mercado de carne bovina brasileiro, produzindo carne de qualidade. E nós estamos no processo aqui na Embrapa Pecuária Sudeste atualmente de avaliação de novas linhagens para aumentar a variabilidade genética da raça e fazer com que ela contribua cada vez mais para a produção de carne bovina de qualidade no Brasil. Mas quando o Dr. Viana criou a raça, qual era a necessidade que ele queria, qual era o objetivo dele, qual a necessidade que ele queria atender dentro da pecuária? Puxa, até parece que adivinhou que eu fiz uma análise do processo de Canchim recentemente, né, usando é isso mesmo, de planejar, controlar, avaliar e checar se os resultados foram obtidos. O objetivo na época, o que faltava na época no Zebu era melhor conformação frigorífica e maior velocidade de crescimento. Então o Dr. Viana, o objetivo dele era fazer uma raça que tivesse velocidade de crescimento, adaptabilidade aos trópicos e boa conversão alimentar e boa carne, boa velocidade de crescimento, que é uma característica que o Charolês nos deu ao Canchim e o Zebu nos deu a adaptabilidade aos trópicos, né? Por isso que o Canchim é uma raça brasileira adaptada aos trópicos, que vai bem em regiões de clima quente, né? Bastante tolerante a parasitos e tudo isso. Uma raça de uma cor creme ou creme claro, que é favorável. No Brasil existe o mito do boi branco, né? Boi branco sempre vale mais, igualzinho aquela historinha de carro, sem fazer propaganda, não vou falar o nome, carro vermelho corre mais. Só que esse ano eles não estão ganhando nada, né? Mas tudo bem. Agora, na sua avaliação, do ponto de vista genético, a raça hoje já atingiu um ponto que pode ser considerado ideal ou ainda tem que se evoluir, tem muito que ser trabalhado? Os mercados mudam e as raças, por isso que manter a variabilidade genética da raça é muito importante para mudar na direção desejada pelo mercado. Por exemplo, hoje, mais recentemente, houve uma mudança para uma exigência maior, de maior espessura de gordura de cobertura das carcaças, por exemplo. E essa é uma característica que nós temos que melhorar para poder atender mais mercados, subir nos degraus, aqueles mercados que exigem mais, que tem especificação de maior espessura de gordura, nós precisamos melhorar nisso. E sempre continua, né? Porque a evolução, o melhoramento genético é um processo contínuo, não pode parar. Você nunca vai atingir o ideal. Você está sempre próximo daquilo, procurando aquilo que você quer atingir. Pedro, como é que nasceu a ideia de usar a árvore
para dar nome à raça? É normal quando se forma uma raça, quando dá o nome do local onde ela é formada ou algum topônimo, ou alguma combinação dos nomes das raças que formam, ou o nome de rio, nome de cidade. E no caso da Canchim, como essa árvore é comum, né, na fazenda Canchim, que deu a origem ao nome da fazenda, da estação de trem, quando tinha a estação ferroviária, aí o Dr. Viana também aproveitou a ideia para colocar o nome de Canchim em homenagem à árvore, que reflete a árvore e a raça tem alguma coisa em comum. É uma árvore lactescente, quer dizer, boa de leite, a árvore, e a vaca Canchim também é boa de leite. Então é uma feliz coincidência aí. E tem bastante Canchim, essas são mudas, né? Ela fica grande, é uma árvore secundária, não é de clímax. Ela cresce bem, se bem protegida no começo, e depois você pode cortar e deixa ela crescer. Tem árvores grandes aí já. Nelson José Novaes, hoje chefe geral da unidade, acompanhou o início dos trabalhos de formação da raça, na condição de pesquisador. Conheci o Dr. Viana muito bem. Ele veio para cá em 1936, ele era médico veterinário, zootecnista, baiano, e quando o Ministério da Agricultura incorporou essa fazenda, colocou ele aqui como responsável pela sua formação. Tudo que nós temos construído aí, a maioria das coisas, foi ele que fez e muito bem feito. Além de toda essa infraestrutura que ele montou, ele também idealizou a formação de uma raça, através do cruzamento do charolês, né, que era um gado que ele tinha trazido lá de Goiás, com o zebu. Tinha uma seleção de zebu aí, Nelore, do Brasil e Guzerá, uma mistura, que ele iniciou esse cruzamento que hoje nós temos aí de Canchim, que é o Canchim 5/8 charolês, 3/8 zebu. Agora, a gente conversando com o pessoal aí da fazenda, o pessoal da unidade, dizem que até hoje o Dr. Viana ainda permanece, né, permanece aqui na unidade. Isso é verdade? Conta um pouco pra gente. Ele tinha uma personalidade forte, né, para montar tudo isso aqui. Foi um trabalho muito grande. Ele tinha selecionado um quadro de funcionários muito bons que o respeitavam tremendamente. E nós temos ainda alguns familiares desses funcionários trabalhando aqui. E eles dizem que de vez em quando eles conversam com o Dr. Viana, né? Eu tenho inclusive uma funcionária que ela, depois das 6 horas da tarde, ela tem medo de entrar na sede lá para fechar, apagar a luz, porque ela disse que ela já viu ele lá e conversou com ele. Eu falei, ótimo, eu também quero ter essa privilégio de ainda trocar ideias com ele, mas é mito, ele era um homem muito bom, né? E criou pessoal, esse respeito muito grande pelos funcionários. Agora, ao longo dos anos, a unidade ampliou bastante as suas bases, diversificou as suas linhas de pesquisa. Como é que está hoje o trabalho aqui de pesquisa aqui na Unidade Pecuária Sudeste? Por volta de 1971, a gente tinha 3 grandes projetos aqui, que era o melhoramento da raça Canchim, seleção e melhoramento do charolês, um trabalho com cavalo árabe também, que era melhoramento. A gente tinha um rebanho, plantel de animais muito bons, e trabalhava também com o porco piau e o Essex Edelbeck. Com o tempo aí, com a diversificação na área de bovinos, acabou os cavalos e os suínos dando lugar ao aumento nessa linha de pesquisa de bovinos. Aí passamos a trabalhar com pastagens, né, forrageiras, aí, agrostologia, e também em 1985 começamos a trabalhar com pecuária de leite, que aqui foi uma bacia importante na pecuária de leite, né? A cidade, a região produzia aí por volta de 120 mil litros por dia, e a gente procurou também atender a esse segmento da produção. E além de todas as características preconizadas na pecuária, como rusticidade, precocidade sexual, ganho de peso, a raça Canchim ainda apresenta uma qualidade que chama bastante atenção, que é a docilidade desses animais. O trabalho de melhoramento genético desenvolvido pelos selecionadores da raça, em parceria com a ABCCAM e entidades de pesquisa como a Unesp de Botucatu, Exalc USP e a própria Embrapa, conferiu à raça uma base de dados bastante rica. Isso proporcionou, ao longo dos anos, um salto de qualidade na conformação dos animais. A raça Canchim, a evolução genética da raça Canchim,
vem num processo crescente ao longo dos anos. Muitos criadores até dizem que é um processo sustentável. Na sua opinião, como selecionador da raça, você acha que o Canchin hoje já atingiu um estágio que pode ser considerado ideal ou ainda tem muito trabalho a ser feito? O Canchin teve a primeira fase de desenvolvimento como raça, iniciado pela Embrapa, e posteriormente a raça foi sendo qualificada nos diversos criatórios no sentido de se buscar uma padronização dentro da raça. Então são duas fases, uma de formação e a outra de padronização. Hoje o Canchin ele está bastante padronizado, as pelagens, as mucosas, a sua linha de dorso, a conformação da carcaça são bastante padronizadas. É um animal que está pronto para produzir. O espaço que ele tem é de crescer na sua base como raça, ampliando a base de animais disponíveis no mercado, justamente para aproveitar ao máximo o potencial de produção de carne que ele traz. Agora, com relação ao intercâmbio que funciona, o intercâmbio de genética entre os criatórios, entre os principais selecionadores da raça, como que isso ocorre? Como que você avalia essa troca de genética entre os criatórios? A padronização do Canchin, ela veio muito fortemente influenciada pela inseminação artificial, ou seja, alguns touros de destaque passaram a ser usados e os acasalamentos passaram a ser feitos já com os objetivos a serem alcançados dentro do desenvolvimento genético. Nos últimos anos, o Canchin cresceu muito na venda de embriões e prenheses, tanto vindos da transferência de embriões quanto da fertilização in vitro. Isso é uma grande forma, quer dizer, a transferência dos embriões ou das prenheses para outros criatórios enriquece a transferência genética ou enriquecimento genético dentro dos diversos criatórios. Agora a gente analisando o rebanho atual, sobretudo o rebanho elite da raça, como que você acha, como que, na sua opinião, as exposições, como é que elas entram nesse contexto? Como é que o criador pode utilizá-las em prol da raça, em fomento da raça? A exposição é um momento, digamos assim, de disputa entre os criatórios para ver quem tem os melhores animais, ou de um lado é a disputa, do outro é a apresentação, o trabalho de divulgação da raça para pessoas que não o criam ou eventualmente pretendem criá-lo. Para a Calabilu tem sido muito importante a presença nas pistas, de um lado como contribuição para a divulgação da raça Canchin, mas principalmente do outro lado para a divulgação do próprio criatório. O nosso volume de vendas hoje está bastante interessante em função de que a Calabilu se tornou conhecida nas pistas, se tornou melhor criador 2 vezes seguida, e isso divulga muito o criatório e de tabela divulga a raça. Seu Irineu, o senhor é um criador que já há 17 anos atua criando Canchin. Eu queria que o senhor me fizesse uma avaliação, na sua opinião, como o senhor avalia a evolução da raça ao longo desses anos? Veja bem, eu na realidade há 30 anos que eu crio gado e há 17 anos que eu firmei na raça Canchin. Por que na raça Canchin? Eu estava procurando precocidade e rusticidade, e a raça Canchin foi a raça que mais adaptou na nossa região. É um gado rústico, é um gado precoce, e a adaptação na nossa região foi a melhor que eu pude ter. Agora, quais os atributos, quais as características que vocês buscam dentro da seleção hoje? Veja bem, são vários itens. Uma das melhorias que a gente tentou no Canchin é o levantar o umbigo, deixar o umbigo mais curto, a pelagem, a espessura de gordura, a pigmentação. São vários itens que a gente, nesse longo desses anos, a gente foi sempre melhorando. Agora, eu queria que o senhor me fizesse uma avaliação. Na sua avaliação hoje, o Canchin é uma raça que já vocês conseguiram atingir um estágio de evolução que a coloque entre as melhores raças da pecuária, ou ainda tem muito que ser feito? Veja bem, seria modéstia da minha parte falar que o Canchin é a melhor raça. São várias raças boas e que fazem parte do contexto nacional de pecuária. O Canchin, na minha opinião, é uma das melhores raças, pela sua conversão, principalmente no acabamento em confinamento.
Heloísa, a gente olhando os animais, a gente observa que elas atendem bem aos preceitos que a raça preconiza, né, como características ideais. Qual é o caminho para se obter um padrão de seleção desse? Bom, a princípio a Fazenda Paraíso adquiriu matrizes de diversos criatórios e para que a gente atingisse uma identidade própria, precisamos fazer muitos descartes e observando as características de habilidade materna, bom aleitamento, vacas femininas e com um acasalamento bem criterioso que os técnicos da raça vêm indicando para a gente, as novilhas foram melhorando ano a ano e hoje a gente já tem 50% do plantel JM e o restante que ainda são de outras linhagens. E o desempenho não vem somente da genética e dessa qualidade dessas linhagens, vem também do desempenho animal, do ganho de peso em relação à alimentação, e a gente pode observar a casinha do creep feeding, e onde esses animais, os bezerros, podem estar se alimentando independente das vacas, e a condição sine qua non para a gente estar desmamando bezerros bem pesados, seja para tourinhos ou para super precoce. Só para a gente ter uma ideia, hoje a taxa de descarte de vocês chega em quanto percentualmente? Dos animais que nascem, nós vamos estar registrando aí por volta de 70% a 60% descartado e registrando de 30% a 40%. Isso depende muito da demanda, né? Conforme a procura maior de touros e matrizes, nós vamos aumentando ou diminuindo essa taxa. Mas o potencial é grande. Hoje poderíamos até estar registrando mais, mas também por esse segmento novo do super precoce, a gente também tem separado os bezerros para essa atividade. A preocupação da seleção em desenvolver um bovino com conformação frigorífica abriu novos horizontes para o Canchim na produção de carne através do cruzamento industrial. Bom, em primeiro lugar, vale salientar os experimentos que nós fizemos em Botucatu, não só a Fazenda Paraíso, mas em conjunto com outras fazendas, onde a Unesp de Botucatu tipificou a carcaça do Canchim e vendo se realmente ele se presta a essa atividade, né? E ele se mostrou com um desempenho maravilhoso, acabamento de gordura acima de 4 milímetros, os animais todos conseguiram terminar no prazo entre 13 a 15 meses. E depois dessa prova que a gente se animou mais realmente em estar pensando nesse mercado, nesse nicho. As exportações a gente sabe que ano a ano o Brasil vem aumentando e por enquanto a intenção é para exportação, mas provavelmente essa grife do Canchim, essa carne vai estar aí para o mercado interno e externo. Então isso você acredita que é uma tendência dentro da raça, isso vai tomar pé agora e vai ser dado continuidade? Acho que para a sobrevivência do pecuarista, dentre tantas adversidades, com uma margem de lucro que às vezes não está tão alta, então nós temos que abrir novos caminhos. Então a Fazenda Paraíso ela tem seguido no seu segmento comercial, tanto a venda de matrizes e reprodutores, gado show, né, o gado elite de exposição, e com coleta de embriões, sêmen também congelado em central que nós temos agora, e esse novo mercado que a gente está tentando atingir, que é o super precoce. Atualmente, vários criadores do interior de São Paulo desenvolvem projetos de confinamento, onde o objetivo é produzir um novilho super precoce, 100% Canchim. Por que eu optei pelo Canchim na época como produtor de bezerros para recria e engorda para abate? Optei porque era o animal, a raça que até então eu não conhecia, era uma raça muito nova na época, isso foi na década de 80, mas era um animal que podia produzir bezerros de qualidade, que desmamavam mais pesados e que tinham um desenvolvimento ponderal mais rápido do que o gado zebu que eu tinha, os seus produtos de cruzamento, e que tinham condições de se adaptar muito bem ao meio onde estavam as matrizes. Então, não havia diferenças que eu pude perceber de comportamento e de desempenho entre os touros Nelore de qualidade que eu usava e o touro Canchim, os touros Canchim que eu passei a utilizar.
Então, a questão da rusticidade, para mim, deixou de ser um problema quando eu usei um touro que me dava um produto de cruzamento que desmamava 20% mais pesado e que eu conseguia mandar para o frigorífico com 2 anos a 2 anos e meio de idade, com carcaças ótimas, boas, ganhando incentivo fiscal do novilho precoce, na época do estado de Mato Grosso do Sul, e que me satisfazia plenamente em termos econômicos. Encurtei meu ciclo de produção e aprendi a conhecer melhor uma raça até então para mim desconhecida. Daí para frente foi uma questão de atração maior e interesse em selecionar essa raça pelas qualidades que ela apresentava como uma raça de corte importante para um país tropical. Agora, você tem uma característica que chama a atenção no rebanho Canchim, não só da água marinha, mas de outros criatórios também, é que o rebanho de campo é um manancial importante para a formação de touros e matrizes. A que o senhor atribui isso? Bem, em parte são características sim da raça e do seu processo de seleção desde a origem. É preciso se lembrar que a raça nasceu dentro de uma estação experimental do Ministério da Agricultura, que hoje é uma unidade da Embrapa, lá em São Carlos. E o gado todo utilizado era gado de campo, desde os primeiros trabalhos. Lá na estação de São Carlos nunca houve a preocupação de trabalhar com animais mansos. Então a raça já tem como origem gado de campo. E continuou sendo assim pelos criadores por uma razão muito simples. É preciso que, quando se trabalha para amansar animais e levar para pistas de julgamento e ter avaliadas comparativamente suas boas características, não se pode perder, e esse é um objetivo muito importante da raça, as características funcionais que os animais devem possuir. Então, são muito valorizadas na raça Canchim essas características funcionais, quer dizer, fêmeas que sejam rústicas e produtivas, touros que sejam rústicos e produtivos. Então, o fato deles serem mansos e poderem ser levados a julgamento, um touro como esse aqui que pesa 1 tonelada, aqui ele é manso, estou passando a mão nele, mas esse aqui é um touro que, se eu soltar ele no campo, se eu fizer uma adaptação adequada dessa transição de um regime de cocheira para um regime de campo, ele vai produzir muito bem no campo. E, inversamente, se eu pegar animais do campo que tenham qualidades que eu vejo, qualidades morfológicas que sejam valorizadas, eles podem ser amansados, os bezerros serem amansados e se tornarem gado que pode ser levado à pista de julgamento. Então, todos os criadores de Canchim têm consciência disto. É uma preocupação constante de todos não haver um divórcio entre a pista e o campo em termos de qualidade de material genético, e por isto é uma característica da raça poder obter no manancial, que é um grande número de fêmeas a campo, os produtos filhos dela de bons acasalamentos que mostrem qualidades e que devam ser então trabalhados para serem levados a uma pista de julgamento. O criador João Paulo Porto, proprietário da Ipameri Agropecuária, fala com entusiasmo sobre o Canchim como produtor de carne de qualidade. O Canchim foi uma raça desenvolvida pela Embrapa visando encurtar o ciclo da pecuária no Brasil. E para isso ele foi, então, desenvolvido mais para o cruzamento industrial. Agora, veja bem, o Canchim é formado a partir do charolês e das raças zebuínas. Eu, ano passado, estive na França visitando algumas fazendas de produção de carne, onde o gado era totalmente charolês. Na França, a grande maioria da carne é de charolês. Aqui no Brasil, a grande maioria da carne são das raças zebuínas, principalmente do Nelore, cruzamento de Nelore com Nelore. O Canchim, ele não foi destinado à carne, porque ele tinha uma destinação mais nobre, no sentido de ser usado praticamente só como reprodutor. Mas, usar o Canchim para a produção de carne, você vai ter uma carne de excelente qualidade, de um novilho super precoce, porque o Canchim ele é capaz de dar peso e acabamento numa idade muito cedo, desde que com uma nutrição adequada, e portanto eu não vejo nenhum problema em que isso aconteça.
Agora, a partir do momento que essa carne começar a ser produzida em escala, como é que vai ficar o papel do meio-sangue? Até recentemente, o meio-sangue canchim, meio-sangue zebu era o grosso da carne produzida pelos pecuaristas que criam canchim. Como é que vai ficar o papel desse animal daqui para frente? Bem, veja bem, a produção de carne de canchim puro é uma coisa nova que alguns criadores de canchim então passaram a se dedicar a isso, e eu acho que ainda vai levar tempo para que esse volume de carne de canchim puro disponível seja um volume suficiente para abastecer o mercado. Agora, João Paulo, para que o canchim se torne uma raça importante nesse contexto de produção de carne, sobretudo carne de grife, carne de qualidade, qual que é o caminho que ele tem que necessariamente trilhar aí? Olha, é difícil, mas eu acho que primeiro ele tem que ter um volume suficiente para que exista uma oferta no mercado durante o ano todo com disponibilidade de carne, o que nesse momento não é tão fácil, ou seja, as quantidades de canchim disponível para serem abatidos tem que aumentar bastante em relação ao que existe hoje. O segundo ponto é a questão dos abates. Deve ter alguma parceria com algum frigorífico, ou então eles vai ter que formar um núcleo de criadores que vai se responsabilizar também pela comercialização da carne. Isso eu não sei, mas essa parceria com o frigorífico, esse núcleo responsável pela comercialização e depois a venda da carne ou em supermercados ou em lojas específicas, boutiques de carne, como se diz, são esses dois caminhos, quer dizer, o caminho do volume da produção e o caminho da como vai ser a comercialização. O que não é simples, e que a gente tem visto que aqui no Brasil são muito poucas as grifes que existem, assim como é muito pouca as boutiques de carne. Várias tentativas já foram feitas nesse sentido, mas o sucesso foi relativo, são muito poucos os que conseguiram sucesso. Eu acho que esse é um trabalho bastante grande e uma coisa que vai demandar tempo, com certeza. Agora, o senhor acha que o mercado externo é um nicho em potencial para a raça também, não? Sem dúvida, porque o mercado externo, cada vez, o Brasil agora como o maior exportador do mundo está ficando cada vez mais conhecido no mercado externo. O mercado externo tem muitos e muitos nichos que demandam carne de qualidade. Então eu acho o mercado externo um potencial enorme para isso.